Então, ao mesmo tempo que a gente fala que a política tenta colocar ideias em circulação para poder lucrar, entre aspas, politicamente com isso, existem aquelas ideias que vêm dos intelectuais e que naturalmente acabam, né, como a gente tem dito, propiciando um clima propício à manipulação ou à influência, à determinação de fora, né, ou as próprias transformações que vão acontecendo ao longo do tempo. E um desses temas que está aí no século XIX é justamente o evolucionismo, né, que a gente já falou sobre justamente as raízes disso na Idade Média e antes disso e tal, através do milenarismo, do messianismo, né, que vem dessa ideia da linearidade histórica que culmina em uma salvação ou em um momento específico e tal. E a gente falou também, na aula anterior, que a imprensa se tornou, digamos, um instrumento das sociedades secretas, né? E essa ideia de evolução, de desenvolvimento linear, ela já vinha também em muitas doutrinas de sociedades secretas, né? As doutrinas gnósticas, que falam justamente sobre uma possibilidade de um desenvolvimento, uma busca ativa do ser humano pela salvação através do conhecimento. Então, existia todo já esse clima, né, das sociedades secretas que falavam sobre isso, que escreviam sobre isso, os livros que dominavam a imprensa, então muita gente lia essas coisas. Então é claro que isso influencia o clima, e aí é nesse ambiente que surge a origem das espécies, né, do Charles Darwin, que começa a pesquisar justamente a evolução dos seres vivos, e aí a coisa começa a ganhar adaptações, né, desde a biologia para a sociologia e a história. E isso é claro, porque justamente no século XIX é o momento em que as ciências humanas começam a se desenvolver e se desenvolver pelo padrão das ciências naturais. Isso é uma marca, acho que é uma das maiores marcas do século XIX, que as ciências humanas, ciências históricas, né, filosóficas, elas, que são chamadas de ciências do espírito, elas justamente tinham essa intenção assim, bom, se nós queremos ter o status de ciência, nós precisamos imitar o modelo das ciências naturais, que é baseado no quê? Catalogação, mensuração, todo tipo de, digamos assim, referências abstratas, né? Como a gente já falou dessa questão também da abstração, que você, isso diz respeito justamente ao método científico da ciência moderna. Para você medir algo, para você saber algo, a ciência, o empirismo, ele diz exatamente, só é verdadeiro, só é válido, é científico, aquilo que pode ser medido, mensurado de alguma forma, pesado, etc. E, mais importante, repetido, né? Então, o que é repetível é que é científico, e o que é científico é o que é verdade. Então, acaba ficando... o que é isso, na verdade? Essa é uma distinção de um elemento, de um aspecto da realidade, que é o mensurável, etc. O repetível é um elemento da realidade, não é o todo, né? Você não pode repetir um evento. Você pode repetir algumas condições dele e você pode dizer que aí, para todos os efeitos aquilo foi repetido, mas na verdade você está cortando um aspecto daquele evento, daquele fato, daquele organismo biológico, ou no caso das ciências humanas, aí então, dos fatos, das realidades todas humanas, psicológicas, sociológicas, culturais, religiosas, tudo vira então uma fatia da realidade que passa a ser estudada em si mesma, né? E justamente por ser estudada em si mesma, ela precisa abstrair todo o resto. Então, como a gente já falou da questão da fragmentação, né, da realidade, é também a fragmentação do ser humano. E nesse clima do evolucionismo, do empirismo, que surge o positivismo também, né, com Auguste Comte na França, né, e teve muita influência no Brasil, né, o positivismo de Auguste Comte. Então, tem vários elementos, né, a gente pode destacar até um outro dado assim, mais de curiosidade, mas que tem tudo a ver, né, por exemplo, em 1890 ou 93, 1990, aconteceu né, em Chicago, o primeiro parlamento das religiões, né, um evento que unia todas as religiões
para debater. Então, quer dizer, o que é isso? Quando se junta todas as religiões. Pela primeira vez na história, isso foi feito de uma maneira com uma pretensão assim, global de cooperação entre as religiões. Bom, para fazer um diálogo entre as religiões, você precisa fatiar as religiões, retirar delas, abstrair aqueles elementos que não são comuns a todas e considerar apenas aqueles elementos que são comuns, né? Então, aí você vai chamar isso de religiões e de religião de cada uma delas. Então, cada religião passa a ser aquilo que é comum às outras. E isso é, muitas vezes, uma parte tão ínfima de cada religião, né? Que praticamente não é mais o mesmo fenômeno. No entanto, esse foi o conceito de religião que entrou do século XIX para o século XX. Um conceito também, como tudo, né, fatiado, fragmentado e abstraído, né? Foi preciso abstrair os outros elementos para que ele se sobressaísse como aquele elemento válido, né? E a gente retorna até ao Kant, né? Se não podemos perceber as coisas como elas realmente são, nos resta ficar com os fenômenos como eles aparecem a nós. Então, também aí o Kant voltando para assombrar o século XIX e o século XX a partir dos seus seguidores, né?